Na Semana Santa, pouquíssima movimentação no Planalto Central. Em Brasília, o Congresso já está em recesso. As informações desta manhã com Odacil Canepa. Bom dia, Odacil. Bom dia a todos. Uma quinta-feira sem muita movimentação aqui em Brasília. O Congresso Nacional não tem sessão e os órgãos públicos também não têm muita atividade. Mas hoje tem uma informação importante que foi dada pelo ministro da Agricultura. Ele resolveu permanecer no ministério e não vai mais disputar a eleição em Mato Grosso. Meu estado, a minha base eleitoral, o Mato Grosso, por exemplo, que eu não vou disputar a eleição, fico até 31 de dezembro de 2018, muito mais em função dos problemas todos que a agricultura ou o setor de carnes vem passando no mundo, e a gente precisa dar continuidade a vários processos que estão. A minha saída, e não acho que só eu posso resolver, mas a minha saída é uma descontinuidade. Em 9 meses teríamos um outro ministro, que vai ter um outro governo, e isso seria muito ruim para a agricultura, e por esse motivo eu então decidi permanecer aqui na frente do Ministério. Odacil Canepa para o SBA. E estamos na Semana Santa e essa semana com certeza pede pelo próprio consumidor um peixe na mesa do brasileiro. Então esse segmento vem crescendo muito, principalmente nesse período. O setor da piscicultura é o que vamos saber com relação a algumas informações desse aumento nessa semana, especialmente com Annelise Nicolodi. Junto com a Semana Santa, chega o período de despesca para os piscicultores que abastecem o comércio. Com tanques fartos de várias espécies de peixes, os pequenos agricultores começam a retirada da criação, que já está no tamanho apropriado para a comercialização. E do açude, direto para a feira. A tradição de comer peixe durante a Semana Santa movimenta feiras da agricultura familiar, como essa aqui em Cruz Alta, no noroeste do estado. Até sexta-feira, ao meio-dia, cerca de 13 toneladas de pescado devem ser comercializados. E aí, é claro, todo mundo aproveita essa feira também para oferecer produtos de artesanato e chocolate, já que estamos na Semana da Páscoa. O que a gente procura é que o pessoal que tem açudes, que já tem essa tradição na criação dos peixes, consiga se preparar para que nessa época venha para a feira, traga o seu produto de qualidade, produto fresco, saudável, que ele se preparou para trazer para o consumidor e comercializar, fazendo com que assim ele tenha uma renda extra às atividades normais que ele já tem na propriedade. Então isso vem somar na propriedade rural para que nessa época se consiga ter uma boa renda. Em todo o Rio Grande do Sul, a Emater estima que 4.000 toneladas de pescado sejam comercializadas durante a Semana Santa. O quilo do peixe é vendido em média por R$ 13. É uma renda extra para os agricultores que diversificam a produção no campo com a criação de peixes. Marcos, que tipo de peixe vocês trouxeram aqui para o consumidor que visita a feira? Nós trouxemos carpa prateada, trouxemos carpa húngara, carpa capim e pacu e alguma coisa de traíra. Nós viemos lá do Passo da Divisa, que é interior de Cruz Alta, no município da Agropecuária Ciolini. É uma forma também de ter uma renda extra nessa época do ano para a propriedade de vocês? Com certeza, né? Ainda mais agora que uma expectativa muito grande de venda, né? Com essa feira, todos os anos nós participamos e daí nós estamos aqui na expectativa, né? E em feiras como essa, só não sai com a refeição pronta quem não quer. Do peixe vivo à pizza, opções não faltam. Realmente, quem não come peixe, quem não quer. Nós temos desde o filé de tilápia, filé de traíra, peixe inteiro, peixe quase pronto, empanado. Nós temos mini pizzas de peixe. Uma forma também de incentivar o consumo, né, dessa carne tão importante para a nossa saúde. Com certeza, o peixe é uma das alimentações mais saudáveis, né, que nós temos, e a gente trabalha o ano inteiro aqui na Feira do Produtor para trazer o melhor produto para o nosso consumidor cruzaltense. 7h08 no horário de Brasília. O confinamento de bovinos movimenta a pecuária de corte no norte do Mato Grosso. Valdir Pacheco.
O pecuarista Eusébio Zonta fecha todo ano, em média, 10 mil cabeças de bovinos em 2 giros em seu confinamento. Neste ano, ele apresenta um certo otimismo para a atividade. O período de chuva no Mato Grosso está terminando. A partir de agora, quem pretende confinar começa a fechar o gado para a safra 2018. A expectativa do confinamento no Mato Grosso esse ano é excelente. De uma maneira geral, Pacheco, eu senti nesses últimos 20 dias, com uma alta do preço do milho, o ânimo todo que tinha deu uma retraída, ficou um pouco incerto, muito embora eu penso que com as chuvas aqui no Mato Grosso, previsão de chuva alongada, se tem uma boa safra de milho e provavelmente se retome esse ânimo, essa euforia pelo confinamento. O que tem segurado um pouco também, e o pessoal está um pouco cauteloso, nós observamos há uns 15 dias atrás, vou falar assim, não menos tempo que isso, a gente deu uma verificada no mercado futuro, como estaria para travar contrato, e o preço não está tão alavancado quanto se esperava para o mercado futuro, para julho em diante, até o mês de outubro, novembro, que teoricamente é o final do confinamento. Então isso também, de um lado, acabou segurando um pouco. Eu não vou te falar que o pessoal é um pouco indeciso, mas cauteloso, talvez cauteloso seria a palavra certa. A gente vem de um ano, há 2 anos atrás, na verdade, no ano 2016 foi muito ruim. Então isso ensinou muita gente que deve-se ter cautela. Mas eu acredito que será um ano cheio para confinamento, sim. Nos últimos anos, o confinador conta com um insumo na sua formulação de ração que tem ajudado a diminuir custos. É o DDG, um substrato da usina de etanol de milho instalada em Lucas do Rio Verde. Qualquer matéria-prima que se use que te proporcione baixar custo de arroba produzida ajuda. Na região a gente está falando muito de DDG, porque as indústrias estão vindo para aproveitar o milho, a produção de milho dentro do Mato Grosso é alta, altamente viável, pelo que tenho conversado com colegas que trabalham dentro de indústria de etanol de milho. A gente acabou criando um relacionamento mais aproximado por conta de negócios. Então hoje se fala muito no DDG de milho, mas porque é o produto que se tem disponível na região. De que forma, assim, ao meu ver, se trabalha em confinamento hoje? Como você vai produzir arroba, então você tenta produzir aquela arroba da maneira mais viável possível, mais economicamente viável. Neste período, e ao meu ver também, como te falei, o DDG é muito favorável. Você talvez perca um pouquinho em desempenho, mas o teu custo final de arroba fica muito interessante. A empresa com que nós negociamos esse produto nos favoreceu também, como favoreceu qualquer outra pessoa que tenha negociado com eles, de forma que eles fazem contrato futuro. Então, para nós, o custo dessa matéria-prima ficou interessante e faz com que, como comentávamos, eu tenho um contrato até, no decorrer desse ano todo, até final de dezembro. Então, sei quanto vai me custar já uma arroba produzida, e o que permite você analisar o teu negócio, avaliar, principalmente compra, para saber se aquela tua atividade será viável no decorrer do ano. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E agora vamos até São Paulo com Walter Puga saber de informações com relação aos indicadores, como fecharam para o boi gordo e também bezerro. São dados apurados pelo CPEA. Confira. E o mercado do boi gordo veio de novo sob pressão. O mercado físico do boi gordo teve preços mais baixos nesta quarta-feira, inexpressivo volume de negócios, segundo agências de notícias, em quase todas as regiões produtoras do Brasil. Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos seguem desinteressados em alongar as escalas de abate, considerando aí a fragilidade dos preços da carne bovina no atacado, né? Já os pecuaristas em geral seguem optando ainda pela retenção do boi no pasto, aguardando algum repique de preço para realizar um volume de negociações
mais interessantes, digamos assim. Bom, a boa condição das pastagens ainda oferece, lógico, condições para que o pecuarista adote esse tipo de estratégia. É o que apontam os analistas de safras e mercado. Agora, em São Paulo, o preço indicado nesta quarta-feira já caiu para a faixa de R$ 145,00 arroba. Estava R$ 146,00 na terça-feira. Nesta quarta-feira já cai para R$ 145,00 arroba. Em Minas Gerais, também um recuo. Baixou R$ 1,00 em média por arroba, em Minas Gerais R$ 137,00 arroba. No Mato Grosso do Sul, R$ 133,00 arroba, também R$ 1,00 abaixo da média de negociação apurada no início da semana na região de Dourados. Portanto, queda de R$ 1,00 por arroba na região de Dourados para R$ 133,00 em média. Agora, no Mato Grosso, os preços ainda se mantêm entre R$ 134 até R$ 135,00 a arroba. Agora, o que acontece no mercado, você acompanha comigo a partir de agora. Começando, lógico, por bezerro, que também está sob pressão no mercado. Considerando os números apurados pelo CPEA, no Mato Grosso do Sul, bezerro recuou de novo. Caiu para a faixa de R$ 1.197,00 por cabeça. Em média, R$ 1.197,12 por cabeça, uma baixa de 0,79% entre os dias 27 e 28 de março, o que traz bezerro no final deste mês de março em queda de 0,67%. E o que ocorre com o boi gordo não é diferente, também uma baixa. O levantamento do CPEA aponta que nesta quarta-feira, em média, os contratos de compra e venda no físico, giravam em torno de R$ 143,00 a arroba. Também uma queda entre os dias 27 e 28 de março de 0,69%. Agora, boi gordo perde mais do que bezerro neste final de mês. Perde quase 1,5% na média apurada pelo CPEA. E o que ocorre no mercado futuro? Já o mercado futuro do boi gordo sinalizava nesta quarta-feira preços próximos da estabilidade, até com alguma tendência de recuperação em vencimentos mais longos. É o que você acompanha comigo agora, os últimos negócios desta quarta-feira no mercado futuro do boi gordo. Contrato de março estava a 143,85, caiu no ajuste da bolsa para 43,75. Nos últimos negócios desta quarta-feira, subiu para R$ 143,80 a arroba. O boi para abril, estável em R$ 143,00 a arroba, no ajuste da bolsa, mas nos últimos negócios já apontava baixa de novo a R$ 142,50 a arroba. O boi para maio estava a R$ 142,60, manteve estabilidade no ajuste da bolsa, fechou a R$ 142,60 no chamado ajuste atual, mas nos últimos negócios recuava também, caía para R$ 142,45 a arroba. E o boi para outubro, referência para confinador, repetimos sempre isso aqui, teve alta, hein? Rasou o fundo, chegou a R$ 148,10, mas fechou em alta, R$ 148,85 a arroba. E mesmo com uma leve baixa nos últimos negócios na tarde de quarta-feira, ainda assim mantinha a recuperação de preços com alta de quase 0,5% a R$ 148,80 a arroba. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado do boi gordo nesta quarta-feira. Durante a nossa programação, você terá mais informações sobre a evolução dos negócios. Hoje, quinta-feira, de olho na informação, eu volto sinal para Campo Grande. Agora, como ficou o mercado físico nas praças pesquisadas ontem pela Scott Consultoria? Isabela Camargo. Olá a todos. Mercado do boi gordo ainda lento nesta quarta-feira, 28 de março de 2018. Os frigoríficos trabalharam com maior volume de abate nos 2 primeiros meses do ano. Por outro lado, a demanda não acompanhou esse maior volume de abates e de carne disponível no mercado interno. Desde o início do ano, o boi casado de animais castrados caiu em média 7,5%. Assim, atualmente, os frigoríficos buscam adequar os seus estoques e pulam dias de abates ou abatem menor volume de animais. Das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, hoje tivemos queda em 8 delas. Para curto prazo, fica a expectativa quanto ao comportamento da demanda, que vem sendo o principal motivo que dita o rumo do mercado. Agora, os preços apurados ontem pela Scott Consultoria para uma boiada comum. A gente sempre explica, não é, Juliana, que os números que você vai ver se referem a essa categoria de animais prontos para abate. Quem apresentou
Uma boiada com melhor acabamento de carcaça, com melhor logística entre a fazenda e a indústria frigorífica, vendeu a um preço melhor para a indústria frigorífica. Vamos começar com os preços da região sudeste, onde não teve alterações. São preços à vista, livres de fundo rural. Juliana. E na região sul do país também sem alterações, Aidan. Nas praças de Goiás e Mato Grosso do Sul, queda de R$ 1,50 em Goiânia e queda de R$ 1 na arroba no sul de Goiás. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, queda de R$ 1 na arroba. Ainda na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso, sem alterações também. Vamos passar para a região nordeste? Idem. Mesmos preços da terça-feira. Muito bem, região norte, então, finalizando sem alteração, só para reforçar. Muito bem, vamos agora com as informações do fechamento do mercado do milho nesta quarta-feira. Walter Pulga. E em Chicago, o mercado de milho veio em baixa. E veio em baixa por alguns motivos amplamente divulgados nesta quarta-feira. Primeiro, uma queda nas cotações do petróleo que puxam para baixo o milho, que é utilizado nos Estados Unidos para a produção de etanol e misturado à gasolina. A queda do petróleo pressiona o mercado de milho. Mas, independente disso, o dólar teve uma valorização no mercado internacional frente a outras moedas. E isso contribui, pelo menos, para uma especulação de que os produtos produzidos no mercado americano percam competitividade no mercado internacional. Para o milho, isso veio causando pressão no mercado. Você acompanha comigo agora, foi uma queda leve, mas o milho negociado no mercado americano teve uma queda, você acompanha comigo, uma queda leve no vencimento mais curto, perdeu 0,13%, chegou a perder também 0,06%, ou seja, houve uma baixa, não foi tão expressiva, mas distancia ainda mais o preço do milho no mercado futuro americano daquela faixa de $4 por bushel, que lá se considera um preço razoável, pelo menos, para a negociação com milho. Contrato de maio caiu para $3,73 por bushel, contrato de julho a $3,82 por bushel, contrato de setembro a $3,89 por bushel. Milho perde preço nos Estados Unidos por conta desses motivos, né? Queda do preço do petróleo, valorização do dólar frente a outras moedas. Mas e aqui no nosso mercado futuro? No nosso mercado futuro também tivemos um movimento de queda. E uma queda mais acentuada, em queda que variou de 0,43% até 0,69%. Foi uma baixa mais expressiva, um alívio para quem depende de milho para a produção de proteína, mas por outro lado já começa a causar preocupação para o produtor de milho. Milho para maio, por exemplo, recuou de R$ 37,84 para R$ 37,58 a saca. Nos últimos negócios desta quarta-feira, perdia mais um pouquinho e caía para R$ 37,50 a saca nos últimos negócios. Os contratos para julho estavam a R$ 36,65, caíram para R$ 36,40 a saca e nos últimos negócios perdia mais um pouco, recuava para R$ 36,05 a saca. E o milho negociado para setembro também teve baixa. Estava a R$ 34,60 na terça-feira, na quarta-feira já caía para R$ 34,45 e nos últimos negócios, contrato de milho para setembro recuava para R$ 34,42 a saca. E o mercado físico? Bom, o mercado físico também está sob pressão, embora a Safras e Mercado tenha constatado estabilidade para os preços do milho em diferentes regiões do país. Considerando aí preços médios em Paranaguá e Santos, entre R$ 33 e R$ 34 a arroba, ou seja, praticamente estável. No Paraná, considerando a região de Cascavel, até R$ 39 a saca. Em São Paulo, na região da Mogiana, R$ 38 a saca. E em Campinas, preço CIF, um pouco acima, né? Na região da Mogiana, R$ 40,50 a saca. Agora, na região de Goiás, né? Região de Rio Verde, R$ 34 a saca. Média apurada por Safras e Mercado. Mato Grosso, até R$ 28 a saca. Também apuração feita nesta quarta-feira por Safras e Mercado. Agora, o destaque ficou para o Rio Grande do Sul, né? Milho lá ainda é negociado na faixa de R$ 42 a saca na região de Erechim. E o que acontece com o milho negociado na região de Campinas? Segundo o CPEA, você tem agora na tela do seu televisor mais um recuo para o milho na média apurada pelo CPEA.
Em média, quarta-feira, R$ 40,75 a saca, uma baixa entre 27 e 28 de março de 0,75%. Milho perde preço? Perde, mas ainda tem um ganho no indicador CPEA de 3,95% neste mês. Milho, que já teve alta mais expressiva, alta de quase 6%, termina o mês com alta próxima aí de 4%. Ainda preços em alta para o milho no mercado, considerando o levantamento feito pelo CPEA. Daqui a pouco nós teremos mais informações. Eu volto sinal para Campo Grande. Bom, e ainda falando sobre o milho, vamos agora ao estado de São Paulo, saber de algumas informações com Gustavo D'Angelo a respeito de uma praga que está assolando muitos produtores de milho naquela região. Mas temos algumas informações adicionais, o Gustavo traz para você a partir de agora. Dos 300 hectares da propriedade em Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo, 200 já foram cultivados com milho safrinha. O produtor Leandro Santana espera colher em torno de 100 a 150 sacas por hectare. Mas isso só será possível se ele conseguir controlar as pragas que estão atacando a lavoura. A gente tem as variedades de milho, como você vê, o BT, né, que seria resistente à lagarta e não está conseguindo ter esse ênfase aí de controle da lagarta, porque estamos tendo que fazer constantes aplicações de inseticida para tentar controlar essa praga que, não, na verdade, ela teria que ser resistente, né? Então já é um gasto a mais. Mas o que tem tirado mesmo o sono do produtor é a cigarrinha. Um inseto que tem cerca de meio centímetro, mas pode causar grandes prejuízos. É que ela se alimenta da seiva da planta e ao fazer a sugação, ela deposita um vírus que pode deixar as folhas manchadas. Mas o principal efeito disso sobre as lavouras é pouco desenvolvimento e baixa nutrição das plantas, o que pode colocar em risco a produtividade. Quando o milho estiver em estágio mais avançado de desenvolvimento, você vai notar que o milho cria um certo um raquitismo de planta, que ela vai ficar com porte menor e com as estrias vermelhas, onde é a principal característica dela, e diminuição, e consequentemente, diminuição do tamanho das espigas do milho. No combate às pragas, o produtor realiza constante aplicação de inseticidas, o que tem elevado em torno de 30% a 40% o custo de produção. Nessa lavoura que praticamente você fazia aí com uma, no máximo 2 aplicações, hoje você tem que fazer 5, 6, até agora, num ciclo aí de milho de 30 dias. Essa aqui, por exemplo, é uma lavoura que está com aproximadamente 15 dias. Já foi feito 3 aplicações nela, para cigarrinha. E, consequentemente, a gente vem também fazendo da lagarta, né? O produtor, que também é agrônomo, diz que ainda não existe explicação para o fenômeno, que foi notado desde o ano passado. Ele acredita que com o controle biológico é possível resolver o problema. Acho que é difícil falar, né? Porque hoje em dia praticamente vem aparecendo muitas pragas nas lavouras, né? Tanto é que você vê, o milho era resistente à lagarta, hoje já não é mais. Então ela, não sei te falar, porque em outras lavouras também vem aparecendo pragas novas. Eu acho que é algum desequilíbrio na natureza, alguma coisa, né? Que às vezes vem vindo constantes aplicações, os insetos vão criando resistência aos produtos. Então teria que, no caso, acho que fazer uns controles biológicos, mais controle biológico, tentar incentivar a gente a fazer mais, focar mais em pesquisa de controles biológicos para criar menos resistência no próprio inseto, né? Que venha afetar a produtividade da lavoura nossa, né? Gustavo D'Angelo para o SBA. Agora são 7h28 no horário de Brasília e te convidamos a participar aqui também do nosso programa. Fique à vontade para enviar sugestões, dúvidas, também o seu vídeo especial para o nosso WhatsApp que aparece na sua tela, é o 992647810. Isso, manda a sua mensagem que nós teremos o prazer e satisfação de publicar aqui no programa. No próximo bloco, um acordo entre o Mercosul e o Canadá favorece a produção brasileira.
7h31 no horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora aqui na nossa programação. Nós estamos ao vivo, transmitindo via satélite e também pela internet através do nosso portal, que é o sba1.com. Você pode nos acompanhar também. Fique à vontade para interagir com a nossa equipe pelo nosso atendimento WhatsApp. O telefone vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho. Você pode também enviar seu vídeo, sugestão, dúvida, pergunta também. A gente vai responder tudo aqui ao vivo para você, aproveitando muito bem esta quinta-feira. E vamos então aos destaques da previsão do tempo para algumas regiões brasileiras, especialmente para a região centro-oeste do país. Juliana Rezende traz algumas informações. O mês de março termina com áreas de instabilidades provocando chuvas fortes na região centro-oeste, só que dessa vez de maneira mais localizada. As condições hídricas do solo seguem beneficiando os pastos da região, porque a umidade segue mais elevada no Mato Grosso e em Goiás, onde os índices passam de 90%. Para os próximos dias tem risco de chuva mais forte no Mato Grosso, principalmente na faixa oeste e norte, por conta de instabilidades tropicais da região, que acabam provocando essas pancadas mais fortes de chuva. Volume de água elevado, podendo ficar em torno de 50 milímetros em 5 dias. Nas demais áreas da região, a chuva é mais fraca. No Mato Grosso do Sul, acumulados de até 30 milímetros e no norte de Goiás, pancadas muito fracas de chuva. E são pancadas ainda muito irregulares que acabam ocorrendo intercaladas com dias de tempo mais seco. Ao longo da segunda semana, entre os dias 4 e 8 de abril, as chuvas agora perdem intensidade na maior parte da região. Tanto que no Mato Grosso do Sul as pancadas se tornam cada vez mais irregulares e também com baixo volume de água. No Mato Grosso e no estado de Goiás, a chuva ainda segue acontecendo de maneira mais significativa, com volumes de até 30 milímetros. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 12 de abril, as instabilidades perdem intensidade no Mato Grosso do Sul e o tempo mais seco é que volta a predominar. Enquanto que no Mato Grosso e no estado de Goiás, as pancadas ainda devem seguir atuando. No norte do Mato Grosso, a chuva segue mais significativa. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva bastante significativa na região, só que ainda que de maneira mais localizada. Mesmo assim, as condições ainda seguem muito favoráveis para o setor da pecuária, porque mantém o solo com boas condições hídricas, beneficiando o crescimento dos pastos na região. E apesar de um ano de instabilidades, as indústrias frigoríficas conseguiram atingir uma boa margem em 2017. Vamos saber de informações agora com Renata Ferreira. 2017 foi um ano turbulento para a pecuária, com a Operação Carne Fraca, que resultou no embargo temporário de 22 países à carne bovina do Brasil, com a retomada da cobrança do Fundo Rural em abril, com delações da JBS em maio, com a suspensão pelos Estados Unidos em junho e pela Rússia em novembro. Mas nem mesmo essas turbulências puderam detonar as margens dos frigoríficos. Segundo dados da Scott Consultoria, as indústrias fecharam o ano com média positiva, sempre acima do patamar histórico, que é de 20%. Após a Operação Carne Fraca, por exemplo, que derrubou o preço da arroba, a diferença entre o preço pago pelo boi e o valor com a venda de carne desossada, couro, miúdos e subprodutos, oscilou entre 36% e 38%, valores inéditos na história do indicador da Scott Consultoria. São 3 razões para o bom desempenho da indústria. A primeira é que os escândalos não afetaram a demanda interna. A segunda é que os embargos internacionais após a Operação Carne Fraca foram curtos e as restrições russas ocorreram em período de pouco negócio, que é no final do ano. Isso resguardou as exportações. E a terceira razão é que o boi gordo, commodity sensível às instabilidades de mercado, se desvalorizou. Segundo o CEPE, o valor mensal da arroba passou de R$ 147 em janeiro no estado de São Paulo para R$ 137 em abril, após Operação Carne Fraca. Em maio, subiu para 138, mas depois foi novamente pressionado para baixo com as delações dos irmãos Batista e a consequente redução nos abates pela JBS. Em julho, o boi gordo registrou o pior preço do ano, R$ 128 a arroba, se recuperando nos meses seguintes, porém sem ultrapassar os R$ 150 a arroba.
Essa desvalorização significativa da matéria-prima garantiu para os frigoríficos margens superiores a 20% durante todo o ano. Resultado bem diferente do registrado em 2016, quando a diferença entre o valor de compra do boi gordo e o valor médio de venda da carne, couro, miúdos e subprodutos foi quase negativo, de 0,3% a 0,5% para quem não fazia desossa e 11% e 13% para quem fazia. No segundo semestre, em função da corrida dos concorrentes para ocupar espaços deixados pela JBS, os abates cresceram, elevando a oferta de carne no mercado interno. Com mais produto disponível, os preços do varejo caíram, reduzindo as margens dos frigoríficos, mas não muito, porque as exportações ajudaram a escoar excedentes e a arroba continuou reprimida. Segundo a Scott Consultoria, entre junho e julho, por exemplo, enquanto o boi gordo se desvalorizava em 3,2% em São Paulo, a cotação de carne sem osso resistia, caindo apenas 2,3%. Sete horas e 38 minutos no horário de Brasília. Vamos passar uma notícia muito boa para os criadores e selecionadores da raça Girolando. A associação, que tem sede em Uberaba, Minas Gerais, vai passar a partir de maio agora a adotar uma tecnologia muito usada no Canadá e nos Estados Unidos para a seleção de gado leiteiro. Aliás, a seleção do gado de leite está bem mais adiantada hoje em todo o mundo do que a seleção para gado de corte. E a Girolando vai pegar essa tecnologia para melhorar a certeza do potencial produtivo e de repasse da sua genética para a sua descendência. São os testes de genômica. Nós vamos até Uberaba, Minas Gerais, no Parque Fernando Costa, conversar com o superintendente técnico da associação, o Leandro Paiva, que vai dar detalhes dessa boa notícia. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos os pecuaristas e criadores que nos acompanham aí pelo canal do Boi. Essa seleção genômica vai se restringir a uma região? Será para o país todo? Olha, Zaidan, a seleção genômica é o que há de mais moderno hoje no mundo em termos de melhoramento genético. E ela vai estar aberta a todos os criadores, a todos os pecuaristas de todo o Brasil, não só para associados da Girolando, como também para produtores de leite. Uma ferramenta hoje utilizada em todo o mundo e aqui no Brasil a raça Girolando está sendo pioneira entre todas as raças leiteiras. Como é que é a parceria da Girolando com a Embrapa, para o início desses trabalhos? A Embrapa Gado de Leite, ela é a nossa parceira desde o início do programa Girolando, desde 1996, quando iniciou os nossos testes de progênie com os touros Girolando. E a Embrapa, ela que é a responsável por conduzir todo esse processo de pesquisa. Então houve uma pesquisa, essa pesquisa foi conduzida pelos pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, coordenada aí pelo Dr. Marcos Vinícius. E esse trabalho é um trabalho muito consistente. Essa pesquisa gerou num produto e esse produto agora está sendo disponibilizado para o mercado, para os produtores de leite. Vocês já publicaram no ano passado, na Mega Leite, os primeiros resultados dessa avaliação genômica. Como é que foram esses resultados? Os resultados foram muito positivos. O principal objetivo da avaliação genômica é aumentar a confiabilidade das informações da PTA dos animais e esse resultado ele vai refletir muito no campo. Porque o que significa a confiabilidade? Significa a intensidade de uso daquele animal dentro do rebanho. Então o genoma, além de trazer as informações das PTAs, ele também vai facilitar o uso da informação para os pecuaristas dentro de suas fazendas. Aquele que tem um touro leiteiro, o proprietário acha que ele tem boas condições de passar uma genética superior
para os filhos. Ele quer fazer a genômica, o teste genômico. O que ele tem que fazer? Olha, a princípio, para machos, o teste ele está disponível para os touros que participam do programa de melhoramento genético da raça Girolando, né, o PMGG, e para os touros utilizados em monta-campo. O que o criador ele tem que fazer? Entrar em contato com a associação, solicitar a visita de um técnico na fazenda para coletar esse material. Esse material é encaminhado para a sede da associação aqui em Uberaba e depois repassado aos nossos parceiros, vai para os Estados Unidos para fazer, então, a genotipagem desse material e depois a Embrapa Gado de Leite faz uma avaliação genética genômica e depois a associação devolve esse resultado para o criador. Esse é o processo, é um processo simples, que em torno de 30, 40, no máximo 60 dias o criador vai estar com o resultado na mão. Como é que é o cronograma? A partir de maio vocês começam a fazer na prática mais intensivamente essa seleção genômica. Qual é o cronograma? Como é que vai acontecer isso? Olha, nós fizemos a divulgação dos resultados finais da pesquisa no ano passado, durante a Mega Leite, e agora, a partir do mês de maio, nós já estaremos oferecendo o produto Clarify Girolando ao mercado. Esse produto vai estar disponível para qualquer criador. O criador que tiver interesse, basta entrar em contato com a associação ou com a equipe técnica dos nossos parceiros, das empresas parceiras. E aí nós vamos até a fazenda do criador, fazemos a coleta do material e aí a gente desenvolve todo esse processo até chegar no resultado final, que é a entrega das PTAs genômicas. O mais importante de tudo é que nós precisamos ensinar o nosso criador a fazer o uso da genômica. A genômica ela não vem substituir o teste progênie, muito pelo contrário, ela vem somar, ela vem aumentar a confiabilidade das avaliações genéticas tradicionais que já são realizadas pela Embrapa. Mega Leite está chegando aí, logo logo em junho, em Belo Horizonte. Quais são as novidades para a feira? Mega Leite 2018, mais uma vez sendo realizada no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, de 20 a 23 de junho. Esse ano nós estamos com a expectativa de recebermos cerca de 1.400 animais, já temos várias raças confirmadas. Tradicionalmente, a Exposição Nacional de Girolando, a raça Girleiteiro, a raça holandesa, a raça Pardo-Suíça, a raça Jersey e a raça Guzerá também presente na Mega Leite. E esse ano nós teremos um aumento significativo na nossa grade de leilões, já estamos tendo uma demanda muito grande para novos leilões, isso é muito positivo, mostra que o mercado está aquecendo. E tem tudo para dar certo essa Mega Leite, é uma exposição maravilhosa, o Parque da Gameleira é um parque bastante aconchegante, a gente consegue criar um clima bastante agradável para o nosso pecuarista. Enfim, vai ser uma festa muito bonita, todos os nossos rankings serão divulgados durante a Mega Leite e a gente conta com a presença de todo o produtor rural da região e de outras regiões do Brasil também, Belo Horizonte, para participar com a gente dessa grande festa. Obrigado, Leandro Paiva. Eu vou pedir para o nosso diretor de imagens da nossa unidade móvel no Parque Fernando Costa para fazer um passeiozinho aí para você que não conhece. É um dos mais belos parques de exposição do país, o que está sediado não temos. Então as imagens eu vou ficar devendo para vocês, mas fica o registro de um dos parques mais belos desse país. Adriano Edival. Olá, Zaidan, bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão acompanhando a programação do Canal do Boi, aqui acompanhando o Bom Dia Produtor. Bom dia, Juliana Casanato também. Hoje à noite, meu amigo, a partir das 20h30, você vai acompanhar um evento extraordinário que a Leilo Sul estará realizando, colocando à venda animais para cria, recria e engorda, filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul, ali no Bolsão Sul Mato Grossense, e vale a pena chamar a sua atenção, meu amigo, porque nós temos animais de várias categorias. Nós temos animais jovens, nós temos
fêmeas vacas paridas estarão à disposição do mercado. E a Leilosul, além deste evento, e você já vai conferindo imagens na tela aí, ó. Além deste evento que a Leilosul estará realizando hoje à noite, você terá a oportunidade de acompanhar um evento que acontece no próximo dia 14 de abril. E nós temos um convite especial para você. Veja. Dia 14 de abril, às 11 horas da manhã, você, pecuarista, que gosta da qualidade e quantidade, tem um compromisso. É o 20º leilão precoce total, em Bataguaçu, no recinto da Leilosul. Grandes criadores, presentes, estarão levando o que tem de melhor. Venham fazer uma tarde de negócio, traga sua família para o maior evento da pecuária do Mato Grosso do Sul do Planalto. Você não pode perder. Oferta de 5 mil animais, com transmissão no Canal do Boi, em horário especial, a partir das 11 horas da manhã. Espero você. Muito bem, tá dado o recado, o evento acontece no próximo dia 14, é o precoce total, você não pode perder. E hoje à noite, como eu já disse, mostrei algumas imagens dos animais que estarão à disposição do mercado. O Bom Dia Produtor agora vai falar do preço do suíno, mas essas informações você vai conferir com a Juliana Casanato, que já está aqui ao meu lado, a postos para trazer esses detalhes para os amigos produtores de todo o Brasil. Para quem quer fazer um investimento também, né, Juliana? Mais uma vez, bom dia. Bom dia para você. Falamos dos bovinos, das grandes oportunidades. Agora vamos falar do mercado de suínos, especialmente te avisar e comunicar que desde o início do ano, esse mercado teve uma queda de 21,6%, especialmente nas granjas de São Paulo. Mas quem vai trazer esses números ainda mais apurados é o nosso repórter Gustavo D'Angelo. De acordo com a Scott Consultoria, o mercado de suínos não teve trégua este ano e ainda não foi verificado nenhum momento de aumento de preços. Nas granjas aqui de São Paulo, o suíno terminado está cotado em média em R$ 58,00 a arroba desde o início do ano, uma desvalorização de 21,6%. No atacado, a carcaça está sendo negociada em média em R$ 4,60 o quilo, queda de 25,8% em relação ao início de 2018. Analistas explicam que a fraca demanda interna e externa justifica esse cenário. No primeiro bimestre, o país embarcou 17,9% menos carne in natura que em igual período do ano passado. E nas 3 primeiras semanas de março, a média diária embarcada está 6,0% menor na comparação com março de 2017. Para o curto prazo, em decorrência do período do mês, a demanda interna deverá seguir fraca, agravada também pela Semana Santa. Gustavo D'Angelo para o SBA. Dez para as 8 no horário de Brasília, um possível acordo entre países do Mercosul e o Canadá pode beneficiar a produção brasileira. Estou aqui com o João Pedro para falar desse assunto. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia. Acho pouco provável que o setor rural leve uma vantagem significativa nisso. O Canadá é um país que tem uma população pequena, tem terras boas, tem uma alta tecnologia. Ao lado, os produtos que nós temos competitividade seriam soja, milho, eles também produzem. Estão ao lado do meio oeste americano com uma logística invejável. Acho pouco provável que os produtores rurais brasileiros levem vantagem nisso. O que o Brasil exporta para o Canadá é açúcar e café, praticamente. O ano passado, o Canadá, que é o 10º maior importador mundial, investiu cerca de 500 bilhões de dólares comprando produtos de outros países. Do Brasil, apenas 4,5 bilhões de dólares. Isso em cima de alumínio calcinada, que é um subproduto após o processamento da bauxita, né, para a produção de alumínio. Esse foi o principal produto nosso. O resto foi um pouquinho de açúcar e um pouco de café.
Alguma coisa de frango, 15 mil toneladas, mas são valores pequenos. O grande problema nesses acordos comerciais é que leva vantagem normalmente ao setor industrial, que consegue entrar com produtos ou minério, alguma coisa, sem sobretaxação. Vamos pegar o exemplo do Mercosul interno aqui na América do Sul. O produtor de arroz do Rio Grande do Sul não consegue competir com o produtor de arroz da Argentina e do Uruguai. Os custos no Brasil são muito maiores. Não é só o custo de produção, desculpa te interromper, mas tem o chamado custo Brasil. É o total. Então, e legislação trabalhista, custo de energia elétrica, carga tributária, se tira a competitividade do produtor nosso. Então, no Mercosul é um exemplo clássico, o arroz é o melhor exemplo que tem. Entra 1 milhão de toneladas de arroz da Argentina e do Uruguai, derruba o preço no mercado brasileiro e o produtor gaúcho, nesse momento, vende arroz trocando 6 por meia dúzia. Ou seja, ele arrebenta com o setor. O setor rural tem que ter muito cuidado nesses acordos, tem que participar ativamente. Por quê? Porque o Canadá também, vamos pegar um dos itens que são fortes, você teve lá há pouco tempo atrás, viu lá a produção de leite. Imagina no Canadá, um mercado como o brasileiro, que consome 32 bilhões de litros de leite por ano, eles com leite, com queijo, com derivados, com custo de produção, pode chegar, eles vão colocar essas cláusulas com certeza para beneficiar o produtor de leite lá dele. Então isso arrebenta com o mercado interno brasileiro aqui. Então o setor rural tem que ter muito cuidado nesses acordos comerciais, porque normalmente quem entra que paga o pato é o produtor rural brasileiro. E o Canadá tem dependência do comércio internacional por causa do clima. Mais de 6 meses por ano, o país fica sob neve. Começou a nevar em novembro, deve começar o degelo agora, final de abril, começo de maio. E esse ano a informação que nós temos é que esse degelo vai até atrasar, o início do degelo vai atrasar. O frio, tanto no hemisfério norte, em quase todo o hemisfério norte, ainda está chegando frentes pesadas ainda. Mas acontece que a terra no Canadá é boa, tem alta tecnologia. A tecnologia é o que compensa eles aproveitam o máximo possível aqueles 6 meses que eles têm de primavera e verão. Ou seja, eles conseguem fazer. E estão ao lado dos Estados Unidos. O grande mercado canadense, tanto para exportação como para importação, é o mercado americano. O que nós podíamos entrar lá é com produtos tropicais, como nós entramos, com açúcar e com café. Por frutas, sucos, mas esse é um trabalho que tem que exigir uma atenção toda especial, tem que abrir esse mercado para os nossos produtos. Queria mudar de assunto, João. A JBS divulgou ontem os resultados financeiros de 2017. Eu queria colocar na tela alguns dos números apresentados pela diretoria da JBS nesse relatório. O EBITDA, que é o lucro sem considerar as taxas de juro, a amortização, a depreciação, teve um crescimento de 18,9% na comparação com o EBITDA de 2016. Foi de 3,4 bilhões de reais. A geração de caixa livre representou no resultado 2 bilhões e 800 milhões. A receita líquida, em dólares, 51,5 bilhões e em reais, 163 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos ver mais números? Pode passar a tela para a gente. Lucro bruto foi de 23,8 bilhões, crescimento também na mesma comparação com 2016 de 11%. A margem bruta de 12,5% subiu para 14,6%. A margem que nós comentamos ontem, até hoje já demos uma matéria aqui da Renata Ferreira falando sobre as boas margens da indústria frigorífica. Na JBS foi de 12,5% em 2016 para 14,6%, a margem que é a diferença entre o que a indústria paga para o pecuarista e o que ela recebe vendendo a carne para o atacado. Então, lucro, uma margem de 14% no ano passado. O lucro ajustado líquido de 2 bilhões e 100 milhões. Vamos ver mais números do balanço apresentado ontem. O resultado, na verdade, de 2017. A alavancagem, que é a força para investimentos, não é, João? Mais ou menos é o endividamento deles, o que eles devem em relação ao EBIT. Ou seja, eles tinham 4,1 anos para usar todos os recursos antes dos impostos para pagar a dívida. Aí caiu para 3,8. Vamos ver a tela novamente. No quarto trimestre de 2016, estava em 4,16.
vezes e caiu para 3,38 vezes no quarto trimestre do ano passado. Desde a alavancagem do Grupo JBS, vendeu muitos ativos, vendeu todos os frigoríficos que tinha no Mercosul, desativou algumas plantas no Brasil e devolveu algumas plantas que estavam arrendadas para ele, ou seja, e também a questão de capital de giro, né? Eles conseguiram um capital de giro de 1,5 bilhão com o senhor e com a senhora aí, porque o pecuarista vendeu com 30 dias para eles, então na realidade ele está conseguindo um capital de giro de 1,5 bilhão com os pecuaristas brasileiros. Outro item importante no desempenho deles foi o resultado no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde eles têm uma participação grande em alguns mercados, especialmente em confinamento, bovinos e também suínos e aves, onde que foram beneficiados pela redução de custo e uma demanda que a economia americana está a todo vapor, e consequentemente foram beneficiados com isso. Agora, a dívida de curto prazo diminuiu também. Diminuiu 25%, a gente pode ver também. A própria venda de ativos ajudou a diminuir e os bancos que são os maiores detentores dessa dívida prorrogaram, postergaram vencimentos, fizeram... Isso também, tudo isso é importante, né? Porque eles têm uma participação tão grande no processo de abate no Brasil, com mais de 25%, que qualquer marolinha com eles complica a situação da pecuária. E o setor industrial se beneficiou, né? O ano passado o boi chegou a 125, 126 em julho, logo depois da delação dos irmãos Batista, e a carne não caiu para o consumidor, não caiu proporcionalmente para o consumidor. Então, os frigoríficos mantiveram a margem, o varejo manteve a margem, quem pagou o pato fomos nós que trabalhamos com o setor. Vamos fechar os números do resultado do ano passado. Ainda temos o lucro líquido reportado, que foi de R$500 bilhão, né? 534 milhões de reais. O fluxo de caixa ficou com 5 bilhões e 200 milhões e o fluxo de caixa livre, aí está escrito livro, mas é livre, de 2 bilhões e 800 milhões de reais. João. O bi-meio pode botar na conta do pecuarista, que ele vendeu com 30 dias, o capital de giro. Foi essa a grande razão que eles pararam de comprar à vista e comprar só com 30 dias, que precisavam de um capital de giro, melhorar o seu perfil de capital de giro. Então, eles conseguiram isso. Hoje, o JBS, a situação saiu um pouquinho das páginas policiais, volta e meia ele aparece, né, mas chegou, está negociando multas no CAD, multas não sei aonde, multa na Receita, etc. O próprio presidente do BNDES fez uma entrevista coletiva, questão de uns poucos dias atrás, falou que o grupo JBS rendeu um lucro bom para o BNDES em relação à valorização das ações deles. Talvez nesse momento que haja uma recuperação do valor tenha acontecido. Quando houve um estouro lá no ano passado, especialmente depois da delação dos irmãos Batista, aí as ações caíram. Hoje há um processo de recuperação. O mundo inteiro está aumentando o consumo de carne, né? E eles estão bem localizados, estão com plantas na Austrália. A empresa ainda é muito forte, né, João? Não, lógico, é muito forte. Plantas nos Estados Unidos. O JBS pode ter errado na hora de fazer corrupção de político, né? Ou seja, cedeu ao encanto e à conversa dos políticos em termos de conseguir dinheiro fácil e barato. Agora, ele administra bem as coisas dele. Aqui no Mato Grosso do Sul tem uma grande indústria de celulose que eles ganharam dinheiro vendendo. Eldorado. Eldorado, muito bem administrada, é uma empresa azeitada, que tem condições, tem custo competitivo, tudo. E eles conseguiram fazer isso, só que, infelizmente, os métodos de conseguir dinheiro não foram muito ortodoxos, né? Eles foram aproveitaram a ganância dos nossos políticos e corromperam de cabo a rabo. Obrigado, João. Bom trabalho. O Bom Dia Produtor de hoje mostra imagens ao vivo do Parque de Exposições Fernando Costa. Vamos dar uma olhada. Aí estão os estandes que são fixos desse Parque de Exposições, que recebe grandes eventos ao longo do ano, dentre eles a Expo Zebu, que vai acontecer agora no final de abril, na capital mundial do Zebu. Com essas imagens, nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, outros destaques aqui no Bom Dia Produtor. Até já! 8h03, horário de Brasília, e o Bom Dia Produtor está de volta e segue ao vivo com a programação, trazendo agora informações com dados do CPEA. Vamos a São Paulo saber como fechou o mercado da soja. Walter Pulga tem mais informações.
Assim como ocorreu com o trigo e com o milho, a valorização do dólar no mercado internacional, frente a diferentes moedas do mundo, pressionou também, embora de maneira bem leve, as cotações da soja no mercado americano. Portanto, os contratos futuros de soja negociados na Bolsa de Chicago fecharam em leve baixa nesta quarta-feira. Alguns operadores no mercado, comerciantes, estavam relutantes em assumir grandes posições também, por conta de um relatório que será divulgado nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É um relatório de intenção de plantio e também de estoques de soja lá nos Estados Unidos. Como evitaram se posicionar, os preços acabaram em baixa. E você acompanha agora a baixa no mercado americano para a soja negociada lá em Chicago. Contratos perderam entre 1 até 2 centavos de dólar por bushel, considerando os valores de terça-feira, portanto uma quarta-feira de queda. Mesmo assim, bem acima de 10 dólares e 15 cents por bushel. Contrato de maio fechou nos últimos negócios a 10 dólares e 18 cents por bushel. Teve um recuo, é verdade, de 0,14%. O contrato de julho também caiu, é fato, caiu para 10 dólares e 28 cents por bushel. E o contrato de agosto também a 10 dólares e 30 cents por bushel. Teve um recuo mais acentuado. Até o contrato de setembro, que você não tem aqui na tela do seu televisor, perdeu quase 3 centavos de dólar por bushel, mesmo assim a 10 dólares e 21 cents por bushel. E enquanto o mercado lá fora vinha em baixa, aqui não seria diferente. Lógico, o mercado futuro, que tem no Brasil relação direta com o que é negociado na Bolsa de Chicago, veio em queda. Queda menor em alguns vencimentos e queda maior em outros. Caso da soja para maio, que perdeu 0,13%, fechou a 22 dólares e 44 cents por saca. E nos últimos negócios recuava um pouco mais a 22 dólares e 42 cents por saca. A soja negociada aqui na nossa bolsa em julho de 22,71 caiu para 22,67, recuperou um pouco no final da tarde da última quarta-feira, veio a 22,70, mesmo assim recuou. Agora, recuo mais acentuado ocorreu no ajuste para a soja com vencimento em setembro, que é a última linha na tela do seu televisor. A queda foi de 0,27%, ou seja, perdeu e perdeu muito. Caiu de 22,57 para 22 dólares e 51 cents por saca. Portanto, queda lá fora, queda aqui também. E o que ocorria enquanto isso no mercado físico? Tome nota, porque em Passo Fundo a saca de 60 quilos de soja ficou na faixa de R$ 76,00. Na região das Missões, R$ 75,00 a saca. No Porto do Rio Grande, as cotações estáveis em R$ 81,00 a saca. E no Paraná, preço ainda na faixa de R$ 73,50 a saca. No Porto de Paranaguá, soja em torno de R$ 80,50 a saca. Já em Rondonópolis, lá no Mato Grosso, avançou, subiu para R$ 70,00 a saca. E em Dourados, a cotação permaneceu em R$ 67,50 a saca. Em Rio Verde, Goiás, segundo Safras e Mercado, também estava em R$ 66,00 a saca. Agora o CPEA, tome nota, considerando as 5 principais praças comercializadoras do Paraná, em média, alta ontem para a soja no Paraná. R$ 74,61 a saca na média CPEA, alta de mais de 0,5% entre os dias 27 e 28 de março. A soja termina em alta este mês no indicador CPEA, alta acima de 3,25%. E essas são as principais informações sobre a soja. Eu volto o sinal para Campo Grande. Oito horas e 7 minutos no horário de Brasília. O nosso destaque agora é uma resposta que vamos dar a 2 telespectadores que acionaram esse telefone que está aí na sua tela, que é o nosso WhatsApp, fazendo perguntas. São o Daniel de Alto Rio Doce, de Minas Gerais, e o Júnior de Penedo, em Alagoas. Muito obrigado, um abraço para todos. Essas 2 regiões. Eles, coincidentemente, fizeram a mesma pergunta, que é a seguinte: como fazer a suplementação para cavalos, para equinos? E nós trouxemos aqui um professor no assunto para responder aos nossos 2 telespectadores,
que é o Diogo César Gomes da Silva. O Diogo é professor de nutrição animal no curso de medicina veterinária da Anhanguera Uniderp. Professor, prazer muito grande. Obrigado. Prazer é todo meu. Bom dia. Obrigado pelo convite. Fico feliz em estar aqui. Nós estávamos em débito com os telespectadores e você veio aqui resgatar essa dívida. Obrigado, viu? É um prazer. Como é que, de forma geral, os cavalos se alimentam de água e pasto? A suplementação ajuda a suprir a carência de nutrientes? Com certeza. Mesmo que a gente tenha pastagens recomendadas para a espécie equina, pastagem de boa qualidade, e aí a gente tem manejo de forrageiras adequados, um bom solo, um bom manejo, mesmo assim, dificilmente as nossas pastagens vão atender todas as necessidades nutricionais dos nossos cavalos. Isso se agrava ainda mais dependendo do potencial genético dos animais, algumas particularidades raciais, ou condições fisiológicas distintas, por exemplo, uma égua em gestação, uma égua com potra ao pé, ou um cavalo em treinamento, em exercício físico intenso, essas necessidades tornam ainda mais elevadas e mais importantes se preocupar com a suplementação. Como nós podemos resumir as vantagens da suplementação? A suplementação traz vantagem para a saúde geral do equino, mantendo bom funcionamento biológico. Então, tudo que tange a fisiologia do cavalo, reprodução, crescimento, desempenho atlético, saúde do pelo, imunidade, né? Mas ela também pode estar associada a grandes performances. Então, preparar cavalos atletas, preparar gestações, preparar estações reprodutivas e aí por diante. É diferente fazer a suplementação para os cavalos atletas dos não atletas? Com certeza. Quanto maior a intensidade de exercício do cavalo, maior a demanda de alguns nutrientes, né? Por exemplo, níveis de aminoácido, níveis de energia, minerais, vitaminas. Então, esses animais que estão em atividade física, eles vão requerer bem mais nutrientes para manter o bom funcionamento atlético. E é aí que a suplementação estratégica, ela entra para poder manter esses animais saudáveis e com grande desempenho. Hoje a tecnologia avança muito rápido para todos os segmentos, né? Na nutrição animal não é diferente. Com certeza. O que nós temos de novidade hoje em termos tecnológicos nesse campo? A gente tem uma quantidade bem variada de suplementos para equinos, desde os mais simples, corriqueiros na propriedade, como a suplementação mineral e vitamínica, mas dentro delas, por exemplo, a gente tem minerais quelatados, que é uma tecnologia que melhora o aproveitamento do mineral. A gente tem suplementações aminoacídicas específicas em aminoácidos, que vão auxiliar, por exemplo, crescimento muscular. A gente tem suplementações energéticas voltadas para o cavalo atleta. Então, tem uma série de formas de fornecimento e tecnologia de aproveitamento desses suplementos. E hoje esses produtos, essas tecnologias estão ao alcance? Estão acessíveis, são vendidas nas principais casas agropecuárias, né? Tá certo. Ô Diogo, para fazer a suplementação, é importante, é bom ter um acompanhamento de um profissional? Sem sombra de dúvida, né? Algumas coisas são corriqueiras num aras, numa cabanha, numa propriedade rural. E o produtor está bem acostumado com algumas rotinas de alimentação. Mas se a gente está buscando grandes desempenhos atléticos, ou se a gente está passando por situações, por exemplo, de escassez de alimento, ou quando eu quero preparar fêmeas para reprodução, ou quero garantir uma boa gestação, um bom crescimento do potro, aí a suplementação requer um acompanhamento profissional para não só fazer os cálculos, as estimativas nutricionais, como orientar os alimentos, orientar a escolha dos suplementos, como utilizar, em que quantidade. Então isso requer uma avaliação da propriedade, uma avaliação dos animais e uma estratégia, claro, econômica, né? Então por isso o profissional para auxiliar nesse papel. E se a suplementação, se o cálculo for para dar mais a suplementação, além de ser ruim para o bolso, pode prejudicar a saúde do cavalo também, não? Pode. Suplementos utilizados de forma indiscriminada podem trazer algum prejuízo para o cavalo, sim. Os quadros de toxidez com suplementos são raros, mas desbalanços nutricionais são comuns, né? O que pode acontecer? Por exemplo, excedente de proteína pode lesionar fígado, rim, alguns minerais em excesso podem desbalancear, por exemplo, um animal em crescimento, a construção óssea. Então, deve ser tomado alguns cuidados na hora de suplementar. Olha, a gente já viu imagens, mudando um pouco o foco, de cólica para os cavalos. Sim, principalmente suplementos energéticos. A gente não gostaria de ver nunca a imagem do cavalo sofrendo com a cólica, né?
A suplementação errada pode levar a cólica? Pode levar, sim, a quadros de cólica. O cavalo é um animal bastante sensível, né, em termos digestivos, e principalmente se a gente utilizar de alimentos com alta concentração de amido, carboidrato solúvel, né, numa quantidade errada, num manejo errado, isso pode predispor o animal a quadros complicados de cólica. Vamos mudar um pouco. Bovinos, a ureia, por exemplo, se ela tivesse com a chuva, muito tempo a recomendação era não deixar o gado comer a ureia molhada pela chuva. Isso poderia trazer problemas, intoxicação muito grande. No caso dos cavalos, isso pode acontecer também? Pode, e ainda mais perigoso. A ureia ela é bem mais tóxica para o equino do que para o bovino. O bovino tem uma resistência muito maior à ureia, apesar dela continuar sendo tóxica. E todos os cuidados do fornecimento, coxos cobertos, né, alimentos com qualidade, para o cavalo se torna ainda mais importante. Os níveis de tolerância dele à ureia são bem menores. Suplementação em que período do ano? Que é mais adequado? Para o cavalo? Para o cavalo. Períodos de escassez, seca, por exemplo, animais que estão em competição, em preparo para a competição, animais atletas e principalmente fêmeas em condições reprodutivas. Essas seriam animais em crescimento também bastante importante, dependendo do potencial genético. Essas seriam as principais fases para a gente se preocupar com uma suplementação. O profissional vai indicar melhor isso, Com certeza. Olha, muito prazer ter recebido aqui o professor da Anhanguera Unidep, da cadeira de Nutrição Animal, o Diogo César Gomes da Silva. Um prazer. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. O Adriano Edival, tá aí, já sabe, né? Vai suplementar os seus cavalos lá na fazenda, tem que tomar cuidado, tá? É isso mesmo, Zaidan, e eu tomo muito cuidado. Tem que tomar cuidado com cólica equina, que pode até matar o seu animal, e isso está ligado diretamente à suplementação. Falando em suplementação, eu quero convidar você, amigo de todo o Brasil, porque agora o Daniel de Paula vai trazer-nos informações direto de Bataguaçu, do Mato Grosso do Sul, falando desta parceria da Cargill Alimentos, que oferta aos animais nutrição de qualidade, e o resultado você confere. O tour de exemplos da parceria Cargill-SBA faz agora uma parada numa verdadeira indústria de números, de produtividade, de resultados. Nos próximos minutos, nós vamos mostrar um pouquinho mais de alguns segredos da Fazenda Segredo. Tudo aqui funciona muito bem, sem mágica. Segredo só no nome da empresa criada por Adilton Boff Cardoso e que tem como estratégia principal aplicar bem as tecnologias de parceiros como a Cargill, que potencializa a genética selecionada desde 2002 e que tornou esse Nelore referência graças ao rigor de avaliações que, por exemplo, descarta machos que bem poderiam estar cobrindo vacas em outros endereços. Mas não aqui. Nesse espaço, os animais recebem dieta com núcleo, formulação e acompanhamento da Cargill. Nesse avanço tecnológico nós não podemos errar, porque uma errada vai comprometer muito tempo de melhoramento. A gente tem que ter produtos específicos para cada categoria e para isso tem o Dr. Renato da Nutron, da Cargill, que nos assessora. E sempre direcionando para cada categoria qual o produto indicado para a gente ter o melhor resultado. A gente precisava de um suporte de uma empresa como a Cargill para os animais expressarem toda essa genética que tem. Então, essa parceria já há 2 anos com a Cargill, a gente vem colhendo bons frutos. São projetos como esse que nos dão muita alegria e muito ânimo de continuar cada dia mais envolvido com o nosso negócio, na busca de produtos modernos, de desenhos de produtos inovadores e que atendam o objetivo final. O que era para ser uma bela tourama no campo virou boiada, que ficou fora dos 26,5% melhores da safra e não receberam o SEIP da Companhia de Melhoramento. Esses garrotes são irmãos dos que a fazenda vende em leilões e que fidelizam o mercado. Além de alguns cruzados, filhos de matrizes que escaparam de um índice que a fazenda se orgulha, o da precocidade sexual de seu grande tesouro, as fêmeas da Segredo. Quase 80% das novilhas emprenham aos 14 meses. Antes dos 2 anos, já pariram e rapidamente estão aptas à nova sincronização para reemprenhar. Como isso é possível? Um bom manejo e o Pro Beef Proteinado 30, que a Cargill fornece para ajudar a garantir o score das mães da Segredo, como esse lote do que a fazenda chama de vacas de sequestro, que saem do pasto próximas a parir, consomem silagem de cana com o Pro Beef Proteinado 45 até voltar à maternidade e parir de novo.
Nós estamos fazendo um indivíduo com alta precocidade em ambiente não artificial. Eles estão simplesmente respondendo de uma maneira super adequada e super interessante ao manejo tradicional da pecuária para uma recria de fêmeas em gestação e quando elas vão se tornar de nulíparas e primíparas. Uma fêmea, para poder ciclar, entrar em reprodução após o parto, ela precisa de energia de reserva. E o que o nosso produto faz? Faz com que esse capim, que é a base da nutrição desses indivíduos, seja utilizado da melhor maneira possível e que isso promova aquela condição corporal que é quem realmente vai dar a garantia de uma reconcepção em ótimos níveis. Como nós vimos em imagens de novilha super precoce parindo, numa condição fantástica, então e isso vai nos ajudar na reconcepção dessas novilhas, que elas precisam, além delas estarem paridas, elas precisam emprenhar novamente e elas estão parindo bem. E parindo bem já é um grande passo para a gente ter resultados satisfatórios na próxima estação de monta. Esse aqui é um momento daqueles que a gente pode dizer que a produtividade na Fazenda Segredo é evidente. Eu estou com uma grande cria que acaba de nascer aqui na fazenda, filha de uma novilha super precoce, que venceu o desafio. Sinal de que ela vai carregar daqui para frente esse melhoramento genético que a fazenda sempre buscou e que encontra nas gerações cada vez que desafia os seus animais. O resultado dessas novilhas que ficaram prenhes nesses desafios tão grandes, já com bezerro ao pé com 24 meses, ou seja, a gente tem consciência da importância e da responsabilidade que é suprir toda essa genética espetacular que a Segredo produz, né, com os nossos produtos de nutrição e o nosso embasamento que não vem só com nutrição. A nossa empresa é uma empresa de informação. Graças a essa tecnologia e esse nível de confiança na prestação de serviço, a Segredo mantém o seu time de matrizes sempre parindo bem, como quer a própria Cargill. No estágio que a Segredo se encontra hoje, a nossa atenção tem que ser redobrada, pelo nível de exigência e pelos níveis de resultados que a gente vem obtendo. Que o difícil não é evoluir, dependendo de onde você chega, é você manter e, em hipótese nenhuma, regredir. Confiança foi adquirida, né, ao longo dos anos e cada vez mais aumentando. E por isso que a parceria vem se consolidando cada vez mais, porque a gente tem confiança e está vendo na prática o resultado dos produtos. E o time que está ganhando? Não pode mexer. Daniel de Paula, para o SBA. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial, né, Juliana? Na volta tem mais informações para os amigos de todo o Brasil ficarem atentos e poder alavancar a sua produtividade. Com certeza. E só lembrando que você pode interagir conosco, viu? O telefone está aparecendo aí na sua tela, é o 992647810. E vamos saindo com essas belíssimas imagens do Parque Fernando Costa, lá em Uberaba, um dos mais bonitos do Brasil, hein? Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Até já! Agora são 8h23 no horário de Brasília. O Bom Dia Produtor segue ao vivo, trazendo mais informações e participações. Vamos voltar a São Paulo agora com Walter Pulgas, saber como fechou o mercado do café, com dados do CPEA. E o mercado de café arábica, acompanhando os negócios na quarta-feira, via de novo um movimento de baixa nos preços. As cotações vieram pressionadas também pela valorização do dólar frente ao real e outras moedas. E também, de certo modo, por conta da queda nos preços de petróleo e de outras commodities. Além disso, depois de duas altas seguidas, o café arábica, lá na Bolsa de Nova York, não conseguiu recuperar aquela faixa de $1,20 por libra-peso para maio, demonstrando, na verdade, uma fraqueza técnica, segundo analistas de mercado. Uma acomodação abaixo, na verdade, desse patamar de preço. Agora, os fatores fundamentais no mercado de café seguem baixistas, com a expectativa, fora do Brasil, de uma grande safra brasileira chegando nos próximos meses, trazendo tranquilidade para o abastecimento de café no mercado global. E o que acontecia no mercado de Londres? Também uma baixa seguindo Nova York. Você acompanha comigo agora a evolução dos negócios na Bolsa de Nova York. Veja, o mercado perdeu até $1, ou melhor,
de 117 centes de dólar por libra-peso, perdeu mais de 1 centavo de dólar por libra-peso. O contrato de maio recuou 1%, caiu para $1,17 por libra-peso. Lembrando que na máxima não foi muito além de $1,19. O contrato de julho a $1,19 por libra-peso, na máxima passou um pouquinho de $1,21 por libra-peso. E o contrato de setembro, que terminou a $1,22, na máxima do dia, ultrapassou um pouco $1,23 por libra-peso. Todos esses vencimentos tiveram fechamento em queda. Isso ocorreu lá em Nova York e, lógico, também influenciou negativamente o mercado na Bolsa de Londres, porque o mercado futuro lá também recuou. Aliás, mais distante ainda os contratos futuros da faixa de $1.800 por tonelada, sempre referência no mercado londrino. $1.800 por tonelada, café robusta. O contrato de março caiu para $1.777 a tonelada, perdeu $6 por tonelada em relação à última terça-feira. A quarta-feira teve o contrato de maio também em queda, para $1.729 a tonelada. Contrato de julho recuou também, $1.751 a tonelada. E o contrato de setembro perdeu menos, mas perdeu $4 por tonelada em relação à terça-feira. Na quarta-feira, caiu para $1.753 a tonelada. E o que ocorre no mercado brasileiro também não é muito diferente, não. Você acompanha agora, perspectiva é de baixa e a baixa aqui é mais acentuada nos vencimentos mais longos. Ainda uma correção da Bolsa no contrato de março, com alta de 2,40%. Fechou nos últimos negócios a $143 a saca. Mas veja, o contrato de maio, que estava na terça-feira a $143,75, caiu para $142,15 a saca. O contrato de julho, de $139,65, recuou $1,60 por saca, caiu para $138,05 a saca. E o contrato futuro de setembro, supondo uma entrega de café arábica aqui no Brasil para setembro, caiu para $145,60 a saca, ou seja, uma baixa, como se vê, de pelo menos 60 centavos de dólar por saca, baixa de mais de 1%. Agora, nos últimos negócios na quarta-feira, até que esboçou alguma recuperação, né? Subiu aí para $146,65 a saca. Corrigindo, a queda foi mais acentuada, foi de $1,60 por saca, corrigindo, nos negócios para setembro. Repetindo, ajuste de terça-feira a $147,20, na quarta-feira $145,60. Portanto, $1,60 de queda nos negócios realizados para setembro. Portanto, mercado em baixa. E o que ocorre no mercado físico enquanto isso? Bom, no sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa com 15% de catação recuava para R$ 430 a saca. E no Cerrado Mineiro, também café com 15% de catação, caía para R$ 435 a saca, média apurada por Safras e Mercado. Café Arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, tinha preço estável ainda em R$ 395 a saca. Agora, a apuração feita pelo CPEA, eu tenho em mãos aqui, você acompanha comigo agora. Baixa tanto para café arábica como para café robusta nas principais praças comercializadoras. Começando pelo café arábica, cuja base de pesquisa do CPEA é o estado de São Paulo, né? Em média, R$ 428,96 a saca, queda entre os dias 27 e 28 de março de 0,19%. Neste mês de março, café arábica no indicador CPEA perde 1,73%. Pressão também sobre as cotações do café Conilon. E é o que você acompanha comigo agora. Café robusta caiu para R$ 305,79 a saca em média. Uma baixa mais acentuada do que a do café arábica, hein? Café robusta caiu 1,08% no indicador do CPEA, desceu de R$ 309 para R$ 305 a saca. E no mês já perde no indicador CPEA 2,78%. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios nesta quarta-feira. Durante a nossa programação você terá mais informações sobre a evolução dos negócios com os principais produtos agropecuários. Eu retorno agora o sinal para Campo Grande. E agora o nosso assunto é semente de pastagens de alta qualidade e pureza, com a participação da Germipasto. Guilherme Beretta já está nos aguardando. Bom dia para você, Guilherme. Quais são as informações?
Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia, Adriano, bom dia a você que nos acompanha. Olha, exatamente isso, viu, Juliana? Hoje nós vamos falar sobre a VDTEC Multi, que são semeadoras elétricas fabricadas aqui pela Germipasta, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, na verdade, a história dessa máquina surgiu, né, de um propósito que a Germipasta sempre levou para você. Nós sempre preconizamos a que você utilize sementes de alta pureza, como sementes de 80 de valor cultural, onde você utiliza pequenas quantidades, 3 a 5 quilos por hectare. E lá no passado, quando a gente oferecia para você esse produto, realmente o produtor não aderia, não comprava essa ideia, porque nós não tínhamos até então no mercado um equipamento que fizesse a semeadura de pequenas quantidades. E aí a necessidade surgiu, com a necessidade surgiu a VDTEC Multi, também a VDTEC Plus, né, para justamente suprir essa necessidade de você distribuir as sementes aí no seu solo de pequenas quantidades. E isso faz com que você tenha aí um melhor custo-benefício. Afinal, quando a gente pensa em sementes de alta pureza, o custo hectare é menor quando comparado com uma semente convencional. Além desse propósito de ter precisão, ela também tem outro propósito, que é justamente levar a economia para você. Por ser uma máquina elétrica, nós recomendamos que você instale ela tanto na dianteira como na traseira do trator, e aí em ambas situações você tem a oportunidade de colocar um segundo equipamento, que seria o equipamento de incorporação das sementes. A recomendação é que você utilize a grade niveladora ou também o rolo compactador. E aí, meu amigo, nós temos duas operações em uma única máquina, com um único desgaste, com um único operador, né, semeadura e incorporação, e aí faz que você tenha uma economia de pelo menos R$50 por hectare, pelo menos R$50. E aí uma conta que a gente demonstra para você que essa máquina possui um custo-benefício bastante atrativo, é que em torno aí de 250 a 300 hectares feito na vida útil da sua VDTEC, a partir daí ela fica com custo zero, ela já se pagou, só levando em consideração a redução dessa operação. Outro detalhe importante é justamente, como eu já disse, a precisão. É uma máquina que regula desde 1,5 kg até 30 kg por hectare, e isso indica que você pode utilizar não só sementes puras, né, mas pode utilizar sementes, por exemplo, de braquiária com 50 de valor cultural, onde a dose, né, onde a vazão é um pouco maior. Além disso, ela não se limita somente a esses produtos. Você também tem a oportunidade de trabalhar com distribuição de milheto, de isca formicida, de adubos granulados, ou seja, uma gama de produtos que fazem com que a VDTEC Multi seja uma máquina mais completa e precisa no mercado nacional. Sem dúvida nenhuma, é o equipamento que faltava para você fechar com chave de ouro o seu plantio de semente de pastagem. E, em especial, eu chamo a atenção, você que está no Nordeste do Brasil. Por que a gente comenta no Nordeste? Porque nós sabemos que a partir de agora as chuvas estão iniciando aí nessa região, Norte e Nordeste, e esse é o momento certo de você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto e adquirir já a sua VDTEC Multi. Lembrando que esses equipamentos são fabricados pela Germipasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então não perca tempo, pega o telefone agora mesmo e entre em contato com a nossa central. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, né, um telefone fixo. E aí na sua tela também um outro número gratuito, e esse sim para todo o Brasil. 0800 647 0050. Se você quiser mais informações, além do endereço eletrônico nosso que está aí na sua tela, você pode acessar também o www.vdtec.com.br. Ali você tem vários relatos de produtores que já utilizaram esse produto. Lá nas mídias sociais também a Germipasto faz presente, né, tanto no Instagram como também no Facebook. E para você que gosta de vídeos, né, quer visualizar, quer ver mais o trabalho da VDTEC a campo, acesse o YouTube, lá são centenas de vídeos e todo esse material à sua inteira disposição. Juliana, por hoje é isso, grande abraço a todos, bom feriado, né, bom fim de semana. Na segunda-feira estou de volta para falar sobre mais tecnologias Germipasto. É com você. Tá certo, Guilherme, obrigada, bom feriado para você, bom fim de semana a toda a equipe da Germipasto. Bom, e vamos agora trazer destaques da previsão do tempo, especialmente para a região sul do país. Juliana Rezende é quem traz as informações.
Até pelo menos o começo de abril, a chuva persiste na região sul. Para os próximos dias é que a chuva ganha ainda um pouco mais de intensidade e tem condições para manter a umidade do solo mais elevada na maior parte da região. Chuvas mais significativas entre o norte gaúcho, catarinense e também na faixa leste do Paraná. O volume de água fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana ainda chove, só que as pancadas dessa vez são mais fracas e também de maneira mais irregular na região sul. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 12 de abril, as chuvas perdem intensidade na maior parte da região e é o tempo mais seco que volta a predominar nos 3 estados. Ainda pode chover, só que de maneira muito fraca e também pancadas de curta duração em grande parte do Rio Grande do Sul, leste do Paraná e de Santa Catarina. Então, durante as próximas semanas, as instabilidades ainda ganham intensidade por alguns momentos, mas no começo de abril a chuva volta a perder força na região sul, a umidade do solo pode vir a cair um pouco mais, mas não a ponto de prejudicar o desenvolvimento das áreas de pastagens da região sul. E uma das preocupações dos pecuaristas brasileiros é com relação à alimentação adequada para os animais, mas principalmente para ter um retorno bem mais rápido aí do que o comum, ou seja, trabalhar com a precocidade sempre. Por isso precisa utilizar tecnologias que vão ao encontro dessas necessidades. Por exemplo, o fosfosal da Virbac. Vamos conhecer a eficiência desse produto. Nós estamos na Estância Pecuária BR, estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, apresentando o fosfosal, que é um suplemento mineral para bovinos. Temos aqui um lote de bovinos jovens e uma boa qualidade de pastagem. Tecnicamente, esses bovinos já estão bem alimentados com mineral. O fosfosal seria necessário nesses bovinos jovens? Sim, eu indicaria o fosfosal nesses animais. O fosfosal é um multimineral injetável, então ele é bem completo, com uma formulação bem completa, com alta concentração de fósforo, selênio, potássio, magnésio e cobre, que vai ajudar a estimular ainda mais esses animais a aproveitarem melhor os nutrientes que eles estão adquirindo na pastagem e no coxo de mineral também. Então o fosfosal é adaptado sim para estimular o ganho de peso, então nós vamos acelerar o ganho de peso desses animais que vão estar ingerindo uma pastagem de melhor qualidade. O fosfosal é um suplemento mineral da Virbac, que é uma multinacional que atua no Brasil há mais de 30 anos. Foi feita uma pesquisa onde mostra que esses bovinos, por dia, chegaram a engordar 110 gramas, né? Isso, fizemos estudos em todo o Brasil. Então avaliamos diferentes desafios de desmama, animais jovens, mesmo em pastagens de melhor qualidade, e o resultado dos animais tratados com fosfosal foi superior dos animais não tratados. O que isso justifica? Justifica a utilização do produto nesses momentos de adaptação de pastagem, quando a gente quer acelerar o ganho de peso desses animais, complementando aquela nutrição que ele já tem de base no coxo ou na pastagem. Então o fosfosal ajuda a estimular ainda mais esses animais a aumentar o ganho de peso. Bruno, agora um recado para o pecuarista que está assistindo, que está em dúvida, por que ele tem que comprar o fosfosal? O que esse pecuarista vai ter de positivo na fazenda dele? O que você diria de recado para os nossos telespectadores? O fosfosal, como um multimineral injetável, ele acaba complementando a nutrição que o animal vai ter via oral. Qual que é o grande benefício desse complemento? É que nesses momentos de desafio, de adaptação de pastagem, ou quando você tem uma oferta mais baixa de nutrientes, por exemplo, uma pastagem de pior qualidade, ou fazendas que não adotam a mineralização oral, o fosfosal estimula esses animais nesse momento de adaptação, evitando perdas de peso excessiva e estimulando esses animais a ganharem peso nesse momento de adaptação. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Bruno Lima, que ele é gerente técnico de bovinos lá da Virbac. Nós mostramos aqui o fosfosal. Kleber Rabelo para o SBA. São 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos de volta e desta vez nós vamos exibir uma entrevista que o Jorge Zaidan fez no Pecuária BR, falando da manifestação que acontecerá no próximo dia 4 em Brasília. Confira. Já são mais de 200 entidades e instituições ligadas ao setor de produção rural que participam, já confirmaram presença nessa manifestação no Planalto Central. É gente do Brasil inteiro, praticamente de todas as regiões do país. Nós estamos aqui com 2 representantes de produtores rurais que farão parte dessa manifestação. Está aqui o Renato Meirem. Muito obrigado, Meirem, pela sua participação aqui conosco.
Meirem, ele é diretor da UDR, que é a União Democrática Ruralista, e estamos com o doutor Felipe Jimenez, que é procurador do estado de Mato Grosso do Sul. O doutor Felipe vai falar sobre um dos itens da pauta de reivindicação. Tudo bem, Meirem? Tudo ótimo, estamos aí preparando a grande manifestação em Brasília. Acho que vai ser uma manifestação à altura do agro. Na última vez você deu esse dado que eu apresentei, mais de 200, cerca de 220 instituições. Como é que está esse número hoje? Olha, a mobilização está excelente. Hoje, por exemplo, eu entrei em contato com o presidente do Sindicato Rural de Uberaba e só do Triângulo Mineiro, para vocês terem uma ideia, estão saindo 15 ônibus. 15 ônibus de lá. A Associação Brasileira dos Criadores do Zebu está nos apoiando através de seu presidente e está participando também, vai estar presente com nós lá em São Paulo. Outra, veja bem... Em Brasília. Em Brasília, desculpe o maldito. Então, só a BCZ tem mais de 20 mil associados. Então, é um número expressivo de pessoas aí apoiando o movimento. Outra grande entidade do setor que nos apoia é a Sociedade Rural Brasileira de São Paulo, a pessoa do presidente Marcelo. A pauta de reivindicações está crescendo. Ela começou com o manifesto contra a cobrança retroativa do Fundo Rural, mas hoje há muitos itens que serão apresentados. Exatamente. Veja bem, nós temos a licença para manifestação na Esplanada. Houve uma adesão muito importante dos grupos de rua. Os grupos de rua, nós já tivemos contato com eles, eles estarão participando da manifestação junto com nós. A data do dia 4 modificou totalmente essa data, porque vai ser a data do julgamento da questão do ex-presidente da República, do Lula, no Supremo Tribunal Federal. Então, nota bem, esse dia em Brasília... Vai ter muita coisa. Brasília vai estar lotado, vai ser uma lotação incrível. Eu soube que um dos itens, e aí eu queria que o doutor Felipe Jimenez falasse, um dos itens que serão reivindicados seria, por favor, doutor, o fim da eleição por urna eletrônica, a volta à cédula de papel? Não é exatamente isso. Em 2015, o Congresso Nacional aprovou uma lei determinando a impressão do voto. E nós estamos aguardando desde 2015 que seja garantida a impressão do voto para que exista uma prova física do voto, para que haja a contagem pública do voto. As urnas permaneceriam. Elas permaneceriam. No entanto, uma ressalva que eu quero fazer é a seguinte: a lei determina que, caso não exista na sessão eleitoral o módulo impressor, deve haver a cédula de papel, porque a lei que regulamenta as eleições determina que, se o sistema eletrônico não funcionar de maneira eficiente, o juiz eleitoral é obrigado a colocar à disposição da população a cédula de papel. O problema é que o Tribunal Superior Eleitoral sinaliza que quer implementar a impressão em apenas 5% das urnas. E o problema é que a urna eletrônica, ela conta o voto em segredo. Por isso é que nações com alta tecnologia usam o papel, porque só o papel permite que se conte publicamente o voto. Na hora que o cidadão manifesta a vontade na urna, no fim do dia, o que a urna emite é só um resultado do total da eleição, do total dos votos. O processo de atribuição do voto ao candidato é feito às escondidas, no processador da máquina. E nós queremos que isso termine, porque isso frauda a própria democracia. Que outros itens? A gente está percebendo, então, que as reuniões, os encontros, não serão apenas no Congresso ou no Supremo, mas também na Justiça Eleitoral para tocar nesse assunto. Que outros itens serão reivindicados lá, Meirem? Olha, a reivindicação das mais importantes é o problema do Fundo Rural. O Supremo Tribunal Federal mudou a posição dele, nós tínhamos ganho essa contenta lá atrás por 11-0, eles fizeram uma nova posição, marcando aí os 6-5, e nós, no setor rural como um todo, está muito descontente com isso. Outro problema
referente ao Fundo Rural é o tal do refis. Estão falando, não, mas vai lá, adere ao refis e tal, paga essa conta e não sei quantas mil prestações. O que estão nos apresentando, nós não queremos. Porque, nota bem, o descontentamento é muito grande. Porque da outra vez nós já fomos em 2.000 produtores rurais. Dessa vez o número vai multiplicar, mas vai multiplicar muito grande. Qual que é a expectativa de público? Da nossa parte, nós estamos esperando em torno de 15 a 20 mil pessoas. 15, então esse número aumentou também, porque até poucos dias atrás era de 6 a 10 mil pessoas. Pois é, o número vem aumentando dia a dia. Graças ao empenho, eu tenho sentido, eu que estou trabalhando dentro disso, junto com o Naban da UDR, junto com o companheiro Jefferson Rocha da Andaterra, junto com o Marcelo da Voz do Campo lá do Rio Grande do Sul. Nós todos estamos empenhados nisso e o número cresce dia a dia. É impressionante a adesão. Agora, com o problema do julgamento do Lula, então, esse número cresce hora a hora. No dia 3, a informação que nós temos, e o nosso correspondente em Brasília vai dizer daqui a pouco aqui no programa, é de que o Congresso vai votar os vetos do presidente Michel Temer ao projeto que permite a renegociação da dívida, o refis do produtor rural. Foi uma coincidência de ser na véspera? Como é que vocês avaliam isso? Eu avalio isso no sentido de que Brasília só funciona através da pressão. Olha bem, Brasília, a classe política só funciona através da pressão. Eles viram que o movimento vai ser grande, que cresce dia a dia, eles estão preocupados. Eu tive essa notícia que eles estiveram conversando com o presidente Michel Temer. Então, eles estão vendo o número de produtores insatisfeitos que estão indo a Brasília, que aumenta no dia a dia, eles já estão dando um jeito de oferecer alguma coisa para o setor. Meirem, obrigado pela sua participação. Imagina, é um prazer estar aqui, levando a palavra a todos que compõem o agro brasileiro. Doutor Gimenez, mais alguma reivindicação da sua área jurídica que será apresentada e já agradecendo a sua presença aqui também. Obrigado pela oportunidade. Basicamente é o seguinte, todo cidadão brasileiro deve ter a consciência de que tudo depende de eleições limpas. Se não houver eleição limpa, se a contagem do voto não for pública, não há esperança para a nossa república. Eu vou pedir um segundinho a mais para vocês permanecerem, talvez uma consideração da parte de vocês, porque chega para nós aqui a reportagem do Odacil, que eu mencionei agora há pouco, sobre a votação no dia 3, véspera da manifestação do dia 4 em Brasília, a votação pelo Congresso dos vetos do presidente Michel Temer ao projeto já aprovado nas duas casas, Câmara e Senado, que permite a renegociação da dívida retroativa do produtor rural, a dívida do Fundo Rural. Vamos ver. Vamos então a uma informação importante que acabou de sair aqui de Brasília, está relacionada ao Fundo Rural. Agora há pouco eu conversei com o pessoal da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, que informou que está definida a data para a votação dos vetos ao Fundo Rural. Vai ser na próxima terça-feira da semana que vem. Essa semana praticamente já acabou aqui em Brasília. Então, agora à tarde, a presidente da Frente Parlamentar, a deputada federal de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, esteve em um encontro com o presidente Michel Temer para tratar desse assunto. Os ruralistas querem evitar que o governo manobre para não derrubar os vetos. Bom, essa informação está confirmada, a data então, terça-feira, que coincide com o protesto que está marcado de alguns ruralistas do país para a semana que vem aqui na capital federal. Nós estamos acompanhando. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Odacil. Alguma consideração sobre isso? A gente já tinha falado desse assunto também, não é, Meirem? Olha, o que eu disse, eu repito novamente, Brasília só funciona através da pressão. Aproveito a oportunidade aqui para convidar todos os produtores, dia 4 às 14 horas, na esplanada dos ministérios, lá em Brasília.
Só através da pressão nós vamos conseguir atingir as nossas reivindicações. Conto com todos os produtores do Brasil. Doutor Gimenez, obrigado também pela sua participação. Só registrar, contar voto é um ato administrativo e tem que ser público. Muito bem, também concordo plenamente com todos os itens que foram pontuados aí. Agora nós vamos falar de um evento que acontece a partir do dia 2. Em Pirajuí, no interior do estado de São Paulo, você vai acompanhar mais uma semana Guzerá Perfeita União. Desta vez, a 8ª edição. Detalhes com o Daniel de Paula. Dizem que o sucesso de uma empresa está nos resultados de seus clientes. Aqui vão muitos exemplos que validam a genética produzida há 51 anos pelo Guzerá IT com o que seus parceiros colhem em diversas partes do Brasil. Não é de hoje que as porteiras da Fazenda Perfeita União em Pirajuí estão abertas para quem gosta de transparência e seleção com objetivos bem definidos. Esse relacionamento constatou sempre a satisfação por parte de quem usa essa genética misturada com informação, avaliação e tecnologia, atraindo criadores que se juntam a essa marca em busca de mercado. Por mais que você invista, um dinheiro no negócio, você tem que ter o resultado. E o mercado está cada vez mais exigente. Então a gente sabe da credibilidade do trabalho deles. Então a gente está junto, focado nesse objetivo, colocar qualidade no mercado. As primeiras vacas adquiridas por nós foram em formas de parcerias, foi adquirido metade de algumas vacas, foi quando a gente começou o plantel. E aí no decorrer dos anos, com o trabalho que é nítido, tem essa eficiência e a gente está muito contente. A qualificação, eu acho que eles estão, o grupo está no estágio avançadíssimo, E a gente segue em conjunto todas as determinações deles, a partir da doadora, do acasalamento e de todo o trabalho. É um trabalho determinado por eles aqui. Então a segurança aqui sempre é muito grande em adquirir animais de procedência deles por essas avaliações que estão sendo feitas e pelo tempo que eles têm de melhoramento no Guzerá. E eles buscam essa eficiência, eles buscam essa funcionalidade, um animal adaptado, um animal rústico, um animal de um porte mediano, de uma ossatura pesada, de uma ossatura boa, mas equilibrada. Então é o que a gente está buscando, animais equilibrados e animais funcionais para que a gente possa ter uma produção de bezerros mais padronizada. De clientes de touros a parceiros em genética que também garante mercado para os melhoradores produzidos com certificação e aptos a trabalhar no campo graças à certeza de que levam características fundamentais para funcionalidade e resultados econômicos, como rusticidade, fertilidade, habilidade materna, carcaça, precocidade e temperamento. Esse aqui é o objetivo final de toda a cadeia da pecuária de corte. Uma carcaça muito bem classificada, cortes muito bem separados e valorizados. O resultado do investimento em tecnologia e genética que os irmãos Toneto fazem há 51 anos e que vem dando muito resultado para os seus amigos, clientes e parceiros. Você vê um gado feito para trabalhar campo natural, E sempre baseado em números, que é o que a pecuária quer hoje. Ele quer um gado produtivo, porém com números. E isso eles trabalham, avaliam cada ano, cada safra, tentando melhorar mais o gado. Isso que impressiona a gente e que faz a gente cada vez gostar mais do gado dos irmãos Toneto aí, Tínhamos 4, 5 raças de touros. E a gente começou a perceber que os bezerros que nasciam na fazenda, a maioria, em torno de 70%, 80%, vinha do Guzerá. Então, a gente começou a perceber que o Guzerá, além de ter uma libido alta, eram extremamente férteis, muito mais que os outros touros. O manejo, por ser um gado, uns touros dóceis, os bezerros são mais calmos e padronização do lote. A gente percebeu que eles deixam uma bezerrada, esses touros deixam uma bezerrada mais padronizada na fazenda. O desenvolvimento dessa bezerrada vai trazer mais resultado? Com certeza, porque esse é lucro lá na frente. Para a gente que trabalha nessa terminação a pasto, essa precocidade do Guzerá, essa funcionalidade, essa precocidade de ganho de peso,
ela para a gente, ela vem de graça, essa heterose. Após a gente ter colhido esses touros e ter feito o primeiro lote de engorda, nós constatamos que o Guzonel, ao término da mesma era no Nelore, tu colocava em torno de 1,5 arroba e oxalá talvez até 2 arroba na mesma era com o Nelore na hora do abate. Não só isso de você poder comprar, você ter a tranquilidade e a responsabilidade do pessoal em cima, com pós-venda, sabendo se deu tudo certo, que hoje, infelizmente, não é todo mundo que trabalha com essa transparência. Então, para nós, tem dado muito certo, estamos muito contentes. Esse mercado fideliza, né, Walcir? Com certeza. Eu imagino, eu já vi aqui vários leilões, pessoas que compraram em anos anteriores e voltam a comprar. A pessoa só volta a comprar quando ele tem resultado. Se não tiver resultado, com certeza isso não acontece, né? Então, se ele está satisfeito com o resultado, ele vem buscando no próximo ano, com certeza. Dependendo da necessidade. Se ele precisa de touro, com certeza ele vai buscar, né? É só seguir esses exemplos e acompanhar o 19º leilão de produção Guzerá Perfeita União Amigos e Parceiros deste dia 7 de abril, a partir de 9 da manhã, direto de Pirajuí, somente pelo Canal do Boi. Opa, e eu voltei da redação, viu? Vou dar um 360 aqui pra você ver. Aqui tá a Laís está fazendo a agenda de leilões, que daqui, dá um tchauzinho assim, Laís, ó. Assim, daqui a pouquinho, nós estaremos apresentando a agenda de leilões. Ali está o Valdinei Sete Cordas, lá no fundo tem um corintiano que passa ligeiro, para mostrar rapidinho. Ali está o pessoal da edição também, aqui, é isso mesmo, ó. Então, estou mostrando para você um 360. Ah, deixa eu mostrar algo interessante que está acontecendo aqui na redação. Dá uma olhada lá no fundo, lá está a Juliana Comparim, dá um tchauzinho assim, Juliana, para o pessoal te ver. Olha lá, Juliana, isso, o Zaidan também, eles estão lá no fundo. Daqui a pouco tem entrevista, eles vão falar do Bom Dia Produtor, né? Daqui a pouquinho. Eles vão falar do programa que vai acontecer daqui a pouco com transmissão pelo Canal do Boi. Deixa eu chegar mais pra cá porque eu tô fora do quadro. Aí, ó, isso, muito bem lembrado, tá lá no fundo. Isso. Vai dar um tempo pra mostrar isso lá, Paulinho? Já mostrou? Isso. Tá lá o Zaidan e a Juliana. Tchauzinho. Tudo bem? Os dois. Gostei, Zaidan, ó. Zaidan lembrou dos velhos tempos, né? 360 aqui na nossa redação, onde tudo está sendo preparado. O pessoal está por aqui. A Lúcia está lá no fundo. Dá um tchauzinho assim, Lúcia. O pessoal te vê. A Lúcia está produzindo o Bom Dia Produtor também. Quem mais está produzindo o Bom Dia Produtor? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a referência. Aqui, todo mundo. Deixa eu mostrar o Volmar que está ali no fundo. Cadê o Volmar? O Volmar cuida do nosso layout. Deixa eu chegar para trás um pouquinho. Aqui, Volmar. Dá um tchauzinho assim, Volmar. Assim, ó, Volmar, ele que cuida dessa nova roupagem do SBA, essa nova roupagem do Canal do Boi, é o Volmar que faz isso. Então nós vamos mostrando em 360, tá aí, ó, você tá conferindo. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque é desse jeito que eu gostaria que você mandasse um vídeo para nós. O que acontece na sua fazenda logo pela manhã, o que acontece no seu sítio, na sua estância, qual é a sua atividade logo pela manhã. Pode ser à tarde também, não tem problema não. Grave o seu vídeo, mande para nós a sua chamada, mas lembrando, você precisa fazer com o celular na horizontal da forma que eu estou fazendo, ok? Assim fica mais fácil, todo mundo vai te localizar, você mostra, você mesmo é o seu repórter, você mesmo vai mostrar o que acontece na sua propriedade, de repente uma forma nova que você fez, de repente um bezerro que nasceu, na tirada do leite, no cantar do galo logo pela manhã, naquele café quente, aquele pãozinho que acabou de sair do forno. Ah, você tem um forno de pedra aí? Mostra para nós, conta um pouco da sua história. Nós estamos aguardando o seu vídeo. Mantenha contato através do número de WhatsApp que vai aparecendo na sua tela. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouquinho. Essa é a redação do SBA, essa é a redação do Canal do Boi. 9h11 no horário de Brasília. Daqui a pouco, ao meio-dia, você vai ver aqui conosco Agricultura BR. Estou com a Juliana Comparim, uma das apresentadoras. Destaque de hoje, Ju, bom dia. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. O Agricultura BR de hoje traz como principal destaque um novo relatório que vai ser divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Zaidan, é um relatório muito importante para o mercado porque apresenta os estoques trimestrais de grãos do país, que sai a cada 3 meses, e também, o mais importante deles, a expectativa de plantio da nova safra, temporada 2018-2019, lá nos Estados Unidos. O mercado já espera um aumento da área plantada com soja e um recuo na área a ser plantada com milho. Para o Brasil ou para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. E como eles são os maiores produtores de grãos do mundo, tudo que acontece por lá mexe muito com o mercado e o mercado está nessa expectativa. Então, hoje à tarde, no Pecuária BR, nós saberemos se houve ou não mudança nos preços em função desse relatório. Exatamente. Obrigado, Ju. Obrigada a você.
Meio-dia, Juliana e Fabiano com Agricultura BR. Volto com o Adriano e a Juliana. Tá certo. Então, ao meio-dia, Agricultura BR aqui pelo Canal do Boi, você também já está convidado. Vamos fazer um merchanzinho para nós também, né? Lógico, lógico. Ah, e detalhe, mande o seu vídeo para nós, do jeito que eu acabei de mostrar direto da nossa redação. Grave com o celular nesse sentido, celular assim, ó, na horizontal. Dessa forma, você vai enquadra bem. Você viu que eu quase perdi o enquadramento quando eu fui mostrar direto da redação, porque às vezes você coloca muito do lado o celular, você acha que está bem enquadrado, coloca quase no meio da tela. Deixa bem centralizado, a imagem fica boa. Juliana. Aí mostra perfeitamente, mostra o que você está fazendo, como é que é a sua atividade aí na sua propriedade. Nós estamos aguardando o seu contato. Participe do Bom Dia. E nós vamos encerrando por aqui, então, a nossa participação. Daqui a pouquinho a gente volta com a primeira edição da Agenda de Leilões. Você também será o nosso convidado especial. Boa tarde para você. Bom feriado. Amanhã é feriado, né? Maravilha, é verdade. Bom feriado. E a gente se fala. Um abraço a todos. Tchau, Zaidan. Tchau, Zaidan. Tchau, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam desde as 7 da manhã. Voltamos amanhã, sexta-feira da Paixão. Terminamos o programa com imagens ao vivo do Parque de Exposições Fernando Costa, um dos mais belos do país. A gente volta amanhã. Você fica agora com o Brasil Gourmet. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.